Oi, gente. Dando continuidade à matéria sobre vacina, eu vou explicar para vocês a resposta da pergunta do desafio que eu deixei na aula passada. Como que funciona a vacina no nosso corpo? Eu vou compartilhar a tela do slide que eu preparei para vocês. Só um minuto. Gente, então tá. Como é que a vacina funciona? Vou fazer um breve resumo, uma breve recapitulação do que aconteceu no último vídeo. Lembrem-se, ou vocês devem lembrar, que nos séculos passados existia uma pandemia, como hoje está acontecendo, mas a doença era outra. Era o vírus da varíola. O vírus da varíola deixava buracos na pele, feridas expostas com pus, deixando propenso a outros micro-organismos oportunistas entrarem no organismo, deixando a pessoa muito debilitada. Vários médicos tentavam encontrar uma cura para resolver todo esse problema. Milhares e milhões de pessoas estavam morrendo na Europa. Foi quando um médico cientista muito curioso e perspicaz, chamado Edward Jenner, ouviu um relato sobre um vilarejo que havia pessoas que pegavam varíola, mas a varíola era bem mais atenuada, bem mais fraca. E essa varíola mais fraca rapidamente passava e a pessoa que contraiu essa doença ficava saudável. Ao contrário de todas as outras pessoas no resto da Europa, que ao pegar a varíola, quando começava a aparecer as primeiras bolinhas do corpo com pus, a pessoa praticamente já estava sentenciada à morte. Bem, esse Edward Jenner, cientista e médico, correu para esse vilarejo e foi tentar descobrir o porquê dessas pessoas. E ele foi investigar se era o porquê do leite que essas mulheres e homens bebiam, ou era por conta do esterco que tinha lá. Foi quando ele descobriu que a vaca também tinha varíola. Uma varíola, desculpe, uma varíola atenuada, uma varíola mais fraca do que a expressa no homem em todo o resto da Europa. E essa varíola atenuada e pequenininha, a mais fraquinha, era muito parecida com o que as pessoas do vilarejo também pegavam. E aí esse Edward Jenner pensou, será que é o contato com essa varíola da vaca que deixam as pessoas mais resistentes à varíola e rapidamente se curam e sobrevivem a essa doença tão letal, tão perigosa, tão mortal? Bom, foi o que ele fez. De forma cruel e uma questão ética muito questionável e é assunto de uma outra discussão, mas ele pegou uma criança saudável, que não tinha varíola, e intencionalmente ele se pôs a infectar essa criança, correndo o risco dela, da hipótese dele, da ideia dele sobre a vaca não existia e a criança que estava saudável pega a varíola e praticamente estaria sentenciada à morte. Ele decidiu arriscar e foi o que ele fez. Pegou um bisturi, uma lâmina bem enfiada, fez um corte no braço da criança e com um cotonete, um algodão, pegou o pus da ferida dessa vaca, que estava com a varíola, parecendo com a dor humana, e colocou dentro dessa ferida da criança. Ao fazer isso, essa criança contraiu a varíola, depois, mas a varíola era bem atenuada mesmo, bem fraquinha. Tem gente que pessoas nem percebiam que aquele garoto tinha essa doença no corpo. E logo ele ficou saudável, já estava vivendo, feliz, correndo com seu cachorro. E isso foi um espanto para todos. E foi com isso, com essa associação do pus da vaca com o contato com o organismo da criança,
permitiu com que ele sobrevivesse à varíola. E mais que isso, depois, essa criança podia ficar perto de qualquer pessoa com varíola. Mesmo daquela criança lá no topo, ele poderia abraçar, cumprimentar, beijar, o que fosse, que ele não pegava varíola. E isso era um espanto, porque ninguém podia chegar perto dessa criança, porque a varíola é altamente contagiosa. Então, eu vou explicar para vocês, então, como foi, o que aconteceu, por que essa criança ficou resistente a essa doença. Vamos lá. Vocês precisam entender que nós, no nosso corpo, dentro do nosso sangue, possui dois tipos de células, chamados de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, que está desenhado aqui, de vermelhinha, essa bolinha vermelha, é uma célula sanguínea que é responsável pelo transporte de oxigênio. Tem uma outra função, levar oxigênio e deixar as células do nosso corpo respirar. Beleza. Já a outra célula, chamada de glóbulos brancos, são os responsáveis pela defesa do nosso corpo. São eles que combatem doenças, infecções e deixam o nosso corpo resistente a organismos estranhos que entram em contato conosco. Se não existisse glóbulos brancos no nosso corpo, qualquer gripezinha mataria a gente. Uma pessoa que tossir do nosso lado, a gente morreria. Então, os glóbulos brancos são o exército de combate das bactérias e vírus e outros organismos do nosso corpo. Tá? Então, aqui está desenhado representando um glóbulo branco lutando contra um micro-organismo estranho, tá? Defendendo, portanto, o nosso corpo. Beleza. Só que é o seguinte, voltando aqui, apesar dos glóbulos brancos serem um exército do nosso corpo, como todo exército, ele está suscetível a derrotas. Como todo guerreiro pode perder. E há doenças que os nossos glóbulos brancos não conseguem combater por si só. Eles precisam de ajuda. Por exemplo, o vírus da varíola, os glóbulos brancos não conseguem vencer. O vírus é mais forte do que as defesas do nosso organismo. Outros vírus, como do HIV, que causa AIDS, a pandemia que a gente está vivendo, do coronavírus. Então, o nosso glóbulos brancos, nossas células de defesa, ela não é perfeita. Ela tem suas deficiências e tem suas limitações. Por outro lado, a maior parte das doenças elas conseguem combater. Por exemplo, a gripe, uma dor de garganta, pneumonia, infecções urinárias, por exemplo, e diversas outras. Bom, como que a gente faz com que esse glóbulo branco seja treinado para ser mais forte e combater bactérias e vírus e outros organismos mais fortes do que ele era capaz normalmente? É o seguinte. Primeiro, o glóbulo branco, a célula de defesa, ela precisa de entrar em contato com o patógeno, o organismo mais forte, mais resistente do que ela é capaz de combater. Esses organismos estranhos que entram no nosso corpo, a gente vai chamar eles de antígenos. Os antígenos são organismos estranhos e que nós combatemos e normalmente eles não causam mal. Ok? E aí, quando uma célula do nosso corpo de defesa, uma célula de defesa do nosso corpo entra em contato com um micro-organismo estranho, se ela por algum motivo conseguir vencer, ela vai se tornar experiente, ela vai ter experiência de como combater aquele patógeno, aquele micro-organismo. E aí, quando isso acontece, ela já produz essas estruturazinhas que são como se fosse o poder do glóbulo branco, que é o chamado de anticorpo. O anticorpo são estruturas proteicas que são capazes de se prender num micro-organismo estranho, no inimigo do nosso corpo,
e a destruí-lo de forma muito eficaz e muito específica. Por isso que normalmente eles falam, é falado assim, se você já pegou catapora, você não vai pegar de novo. Por quê? Nossos glóbulos brancos, a nossa célula de defesa, já foi capaz de vencer uma vez, apesar de ser uma batalha bem difícil, no início você ficou doente e tal, mas você venceu. E ao vencer, suas células de defesa ficaram resistentes, experientes com relação a esse tipo de vírus. E agora, se ele vier de novo, ele vai ser rapidamente destruído e você nem vai perceber que ele chegou a entrar em contato com a gente. Com cachumba, por exemplo, acontece isso e outras doenças. Então tá. O que vocês precisam entender que é o seguinte. O glóbulo branco, ao entrar em contato com vírus, bactérias ou células cancerígenas ou outros organismos, ficam experientes e têm uma memória para combatê-los se precisar novamente. E aí esse combate vai ser muito mais específico e o micro-organismo não vai ter nem chance. Tá bom. Como então que nós conseguimos associar isso com o que aconteceu lá com o menininho em relação à varíola? É o seguinte, eu vou voltar lá no início. Quando o médico pegou um pedaço do pus da vaca e colocou dentro do ferimento do garoto, o que aconteceu? O pus nada mais é do que um monte de célula de defesa e bactéria morta ou combatendo ainda naquele meio. Principalmente é composto por bactérias, vírus e micro-organismos mortos. E aí, quando colocou esses micro-organismos mortos dentro pedaços de micro-organismos derrotados dentro do ferido do menino, as células de defesa correram lá para combater e logo perceberam que aquele era um micro-organismo e acabou com quem já estava meio cambaleando ou absorveu a informação de como que eles eram. Porque previamente a vaca já tinha destruído eles. Os anticorpos da vaca eram mais fortes do que do nosso corpo e já tinham destruído eles. E aí esses pedaços que foram colocados na pele do menino deu uma memória, uma experiência para o nosso anticorpo, nossa célula de defesa conseguir combatê-los. E foi isso que aconteceu. Aqui, então, está representado o vírus da varíola já derrotado pelos anticorpos da vaca. E aí, haviam vírus então enfraquecidos, vírus mortos e até partes desses vírus que estavam derrotados, já destruídos pelas células de defesa da vaca. E aí, essas partículas podem ser colocadas num determinado líquido e elas, quando entram em contato com o nosso corpo, a nossa célula de defesa já está pronta para combatê-los. E aí fica assim. Os pedaços de vírus, a nossa célula de defesa vai para combatê-los, percebe que eles já estavam muito fracos e é muito fácil derrotá-los. Ganha experiência, e ao ganhar experiência, as células de defesa começam a produzir anticorpos, que assim que esse vírus tenta chegar, ele já vai ser permanentemente derrotado. E aí, o vírus tenta chegar, entra-se um monte de células de defesa, anticorpos, e rapidamente destrói o micro-organismo. E é assim que funciona uma vacina. A partir do momento que foi entendido isso, o que os cientistas tentam fazer? Pegar partes desses vírus, ou partes enfraquecidas desses vírus, colocar em uma substância líquida e injetar no nosso corpo. Quando injeta no nosso corpo, nossas células de defesa assimilam aquela informação e quando o vírus vier de verdade, já fortão para tentar combater, as nossas células de defesa já estão totalmente preparadas e prontas para combatê-lo. Só que, naturalmente, existem dificuldades, porque nós precisamos entender qual parte que ele precisa ser, qual parte precisa ser colocada, qual parte, se ele precisa ser atenuado, morto, determinadas formas virais que são colocadas no nosso corpo que são específicas. E é por isso que às vezes é difícil encontrar uma vacina. O processo é com calma.
Mas, a grosso modo, é basicamente assim que funciona o processo de vacina. Fazendo então um breve resumo, recapitulando tudo, a vacina nada mais é do que vírus, bactérias e micro-organismos atenuados, que os glóbulos brancos, representados aqui, assimilam e ficam mais resistentes, produzindo anticorpos para combater as bactérias e organismos chamados de antígenos de forma muito mais eficaz. E assim você se torna imune. Beleza, gente? É essa a informação que eu tinha para passar para vocês. Dúvidas, vocês colocam nos comentários, lá no Google Class ou no WhatsApp, no meu número que vocês têm. Bom? Um grande abraço e espero ver vocês em breve. Bye, bye.